Queridos irmãos, nós costumamos celebrar a ceia do Senhor a cada 2 meses, mas esse final de ano nós temos vivido momentos diferentes, né? Celebramos a ceia do Senhor no início, no mês passado. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor por causa dos nossos irmãos que desceram mais águas hoje à tarde. E acredito que daqui para o final do mês, mais uma vez, celebraremos a ceia do Senhor para receber os nossos irmãos que serão recebidos como membros também na próxima assembleia, né? Os irmãos que serão apresentados à igreja por aclamação. E isso é motivo de nós nos alegrarmos, porque é um momento tão especial que a igreja vivencia, é um momento de obediência à ordem dada pelo Senhor Jesus, anunciarmos a morte dele até que ele venha. Lembrando que na última ceia nós falamos sobre a importância de celebrarmos esse momento especial, nós falamos sobre o significado desse momento, falamos sobre a importância dos elementos da ceia, o porquê desses elementos, do pão e do vinho, baseando a mensagem em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, né? A partir do verso 23, quando Paulo ele disse: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, que este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, façam isso todas as vezes que celebrar. Mas por que é que Jesus disse isso? Por que é que Jesus utilizou esses dois elementos? Foi exatamente o tema, sobe um pouco mais o retorno para mim. Foi exatamente o tema da mensagem que pregamos na última ceia. Mas a mensagem de hoje, ela tem por outro título. Esse título é uma pergunta. Se na ceia passada nós falamos sobre a importância da morte de Jesus, nós falamos sobre o dilaceramento do seu corpo e o seu sangue, o qual foi escorrido na cruz, hoje o título da mensagem é: quem matou Jesus? Estaremos lendo nesse instante o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 11 ao verso 18. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 18, que nos diz assim. Todos acharam? Amém. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 18, que nos diz assim a palavra de Deus. Não precisa se colocar de pé, sentados mesmos, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê vir o lobo e as abandona e foge. E então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, ele foge, porque ele é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um único rebanho. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Amém? Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome e agradecemos
pela tua palavra que nós lemos, Senhor, nesse instante, pedimos assim a tua orientação, a tua iluminação, para que aquilo que nós venhamos trazer, Senhor, para a tua igreja, esteja, Senhor, sob a sua orientação. Em nome de Cristo Jesus, prepara os nossos corações, para que logo mais nós possamos estar, ó Deus, vivendo esse momento especial de anúncio da tua morte, conforme foi, ó Deus, ordenado pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quem foi o responsável pela morte de Jesus? De que forma Jesus, de fato, ele teria sido condenado à morte? Quais foram as mãos que conduziram Jesus à cruz do Calvário? Será que, se não houvesse Pilatos na história, Jesus seria condenado? Será que, se não houvesse os fariseus na história, Jesus seria condenado? Será que, se não houvesse os judeus que gritavam: crucificam, 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 Jesus não teria sido crucificado? Aonde está? Em que local encontramos a parcela de responsabilidade de todas essas pessoas que de alguma forma contribuíram com a morte de Jesus? O evento da morte de Jesus, ele pode ser analisado, meus irmãos, a princípio por dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista humano. De alguma forma, eventos conduziram Jesus a ser crucificado. E o segundo ponto de vista é o ponto de vista divino. E se optarmos a analisar por esse ponto de vista divino, nós vamos perceber que Jesus, ele se entregou à morte por causa de mim e por causa de você. Sendo assim, voltamos aos questionamentos que eu fiz anteriormente. A presença de Pilatos talvez não fosse determinante para o sacrifício de Jesus. Os fariseus talvez não fossem determinante para o sacrifício de Jesus. Os judeus que clamavam e que diziam que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, talvez não foram determinantes para a morte de Jesus. Mas o meu pecado e o seu pecado é quem de fato levou Jesus para a cruz do Calvário. Pilatos, os sacerdotes, Judas, a própria população. De que forma eles contribuíram para que isso acontecesse? Tudo faz parte, meus irmãos, do plano divino. Tudo faz parte, meus irmãos, daquilo que Deus tinha planejado. E Deus usou a história, Deus usou os homens, para que por meio da história humana, Jesus fosse conduzido até aquele momento. Analisemos então as possibilidades. Quem realmente matou Jesus? Teria sido Pilatos, o governador, que matou Jesus por conveniência? Você entende o que é conveniência? É aquilo que de alguma forma seja benéfico para você. É aquilo que você faz, é aquilo que você age, sendo que você vai ter retorno em algum momento. Muitas vezes nós nos comportamos e nos relacionamos com algumas pessoas por conveniência, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ser sinceros em todos os nossos passos. Mas tem pessoas que se relacionam por conveniência, tem pessoas que se aproximam por conveniência, e talvez a ação de Pilatos em matar Jesus, em contribuir com a morte do nosso Senhor, tenha sido uma ação por conveniência. Pilatos, meus irmãos, era o representante maior de Roma na província da Judéia.
que por sua vez era conhecida como uma das piores províncias. Era conhecida como uma das províncias mais problemáticas, mais conturbadas, que mais traziam dor de cabeça para o Império Romano. Observe o que é que aconteceu no ano 90 depois de Cristo, ou melhor, no ano 70 depois de Cristo, quando os generais, quando os soldados romanos, sendo liderados pelo general Tito, invadiu Israel, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu as construções, matou muitos judeus que ali estavam, exatamente por causa desse comportamento dificultoso que tinha aquela província. Era conhecida exatamente pelas suas revoltas e por incomodar o império. Na tentativa de agradar, na tentativa de pacificar o povo, Pilatos então decidiu entregar Jesus. Conveniência. Quantas vezes nós negamos Jesus por conveniência? Quantas vezes nós dizemos assim: não, Jesus, não, por conveniência. Não foi assim que Pedro fez, quando Jesus estava sendo julgado ali, na casa do sumo sacerdote? Olham para Pedro e percebem todas as suas características, percebe o seu comportamento, percebe a sua forma de falar. E deixa eu dizer uma coisa para você, você que é crente, que foi tocado por Jesus, que vive nessa atmosfera evangélica, você que vive e crê que o Espírito Santo habita na tua vida, o teu comportamento é diferente, a tua forma de falar é diferente, a tua forma de se comportar é diferente, as pessoas percebem isso. E quando você nega Jesus com suas ações, quando você nega Jesus com suas palavras, convenientemente, as pessoas percebem. Você fala como eles, e aí Pedro diz assim: não, é engano, eu não faço parte desse grupo. Você se veste como eles, você fala como eles. Não. Infelizmente, meus irmãos, existem muitas pessoas que se comportam desta forma e que negam a Jesus por conveniência, mesmo convicto da inocência de Jesus. Pilatos entrega Jesus a ser julgado. A sua própria esposa avisa ao governador, Mateus capítulo 27, verso 19: não se envolva na questão deste homem justo. Ouvindo assim, meus irmãos, o conselho da sua esposa, e deixa eu dizer aos homens aqui, ouçam o conselho de suas esposas. Pilatos, ele envia Jesus a Herodes, para que ele não julgasse Jesus, mas que outro julgasse Jesus. Lucas capítulo 23, verso 5 ao verso 12. E aí o que é que acontece? Herodes manda Jesus de volta para Pilatos. Na tentativa de sair dessa situação, mais uma vez, Pilatos usa meias verdades e manda açoitar Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 3, verso 16 ao verso 22. Bom, eu vou mandar açoitar Jesus, porque de repente a violência acalme esse povo, para que de repente o castigo excessivo acalme a fúria desse povo. E então Pilatos manda com que Jesus fosse açoitado. Só que isso não foi suficiente. O povo continuava a exigir a crucificação de Jesus. Pilatos então, ele usa uma nova estratégia. Ele tenta livrar Jesus naquela situação por meio do voto popular. Traz Barrabás, um homem extremamente violento, culpado dos seus erros, culpado daquilo que ele havia feito, e coloca ele, Jesus, diante do povo, para que o povo julgasse.
E o povo dizia: livra a Barrabás e crucifica Jesus. Em última instância, meus irmãos, Pilatos protesta a sua inocência. Mateus capítulo 27, verso 24. Ele diz exatamente essas palavras: eu lavo as minhas mãos. Pilatos tinha autoridade para livrar Jesus? Humanamente, sim. Mas por conveniência, para evitar conflitos, para evitar choques, ele preferiu seguir o conselho do povo. E isso nos traz, como cristãos, uma reflexão. Até que ponto nós estamos dispostos a negar a nossa fé por conveniência? Até que ponto nós estamos dispostos a deixar de expressar a nossa fé para que o povo não se levante contra nós? Até que ponto nós podemos ocultar a nossa fé? Pedro vai dizer: mais vale ouvir a Deus do que ouvir aos homens. Até que ponto nós temos negado Jesus por conveniência? Os sacerdotes, os fariseus, os homens da lei, teriam contribuído com a morte de Jesus por inveja. Jesus incomodava, meus irmãos, aqueles homens daquela época. Jesus incomodava os religiosos. Jesus despertava inveja deles, porque Jesus tinha autoridade com suas palavras. Jesus disse assim: olha, essa autoridade que eu digo aqui, as palavras que eu falo para vocês, é porque elas vêm direto do Pai. Vocês estão vendo a mim? É porque vocês estão vendo o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. E aqueles homens ficaram com inveja disso, porque eles não curavam, porque eles não ensinavam, os seus ensinamentos eram fracos, as palavras que eles traziam não faziam sentido. Mas Jesus não. Jesus era o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. A palavra de Deus nos diz que aonde havia trevas, viu-se uma grande luz. Jesus era chamado de mestre pelos seus seguidores. Jesus se relacionava com aqueles que eram excluídos. Jesus se relacionava com aqueles que estavam à margem da sociedade. Jesus alimentava aqueles que o seguiam. Jesus tornou-se popular. Jesus curava aos sábados, e isso para eles era um grande problema. Jesus denunciava a hipocrisia dos fariseus. Jesus denunciava a hipocrisia dos sacerdotes, e isso para eles era um problema. Jesus tinha autoridade para expelir demônios. Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Jesus tinha autoridade para julgar o mundo, e aqueles homens não tinham, e isso gerou inveja. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 18 e o verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 18 ao verso 20. Quem achou pode ler. Olha só o que é que nos diz o texto. Leia, Gil. Mateus, capítulo 27, do verso 18, e o verso 20. Não precisa ler o verso 19 não.
Amém. Por que Jesus foi entregue mesmo pelos sacerdotes? Por inveja. Meus irmãos, a inveja leva o homem a cometer falhas terríveis. E nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, precisamos estar atentos a isso. Não dar vazão a esse tipo de sentimento. Fugirmos exatamente desses sentimentos. Quando essas questões aparecerem em nossas vidas, nós estamos estudando aqui a carta de Tiago, né, às quintas-feiras, e na última quinta-feira, na penúltima quinta-feira, porque na última quinta-feira eu não preguei, quem pregou foi o irmão André, nós falamos exatamente sobre sentimentos que são gerados no coração do homem, e que o homem precisa lutar contra esses sentimentos. Tiago vai falar sobre isso. Vocês que têm em vossos corações a inveja, não neguem a verdade de Deus, não convertam a verdade de Deus em mentira. Tiago está dizendo aqui, a igreja é um grande hospital, nós somos pessoas doentes que precisamos ser tratados por Deus, sermos tratados pelo Espírito Santo de Deus, tendo a Bíblia Sagrada, tendo a palavra de Deus como remédio para as nossas vidas. Mas muitas vezes, meus irmãos, esses sentimentos ainda habitam em coração de muitas pessoas. E como proceder em situações como essa? Eu devo viver como se nada tivesse acontecido e tocar minha vida? Não, eu preciso lutar contra essas necessidades, contra esses sentimentos. Eu preciso orar a Deus, eu preciso lutar contra essas questões em minha vida. Mas Judas também contribuiu com a morte de Jesus. E Judas contribuiu com a morte de Jesus por cobiça. O texto que nós iremos ler há alguns momentos, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus, na noite em que foi traído. Observe uma coisa, meus irmãos, Paulo aqui ele é categórico em expressar aquilo que ele havia aprendido. Sabe o que é que Paulo aprendeu? Judas foi um traidor. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e ali ele celebrou a ceia. Paulo está dizendo aqui: olha, eu recebi do Senhor, eu aprendi isso. Judas traiu Jesus. Judas entregou Jesus. Judas se permitiu ser usado por Satanás para que o Filho de Deus perdesse a vida, e da forma mais trágica possível. Judas não foi escolhido, meus irmãos, para o mal, mas ele foi sinalizado, ele foi apontado como aquele que traiu Jesus, aquele que entregou Jesus a ser crucificado, a ser espancado. Todavia, meus irmãos, isso não o isenta da responsabilidade. Judas literalmente deu lugar ao diabo. Sabe aquele sentimento que muitos têm em seu coração e que precisa lutar contra ele? Judas não lutou. Judas se entregou a ele. Traiu Jesus por ganância. E o suicídio foi a prova da sua culpa. Foi a prova de que aquilo que ele tinha feito estava errado. Jesus nos ensina, meus amados, a termos cuidado com a cobiça. Paulo declarou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Infelizmente, muitos cristãos são corrompidos, muitos cristãos são atraídos, muitos cristãos não permanecem íntegros diante da tentação. Como tem sido o seu comportamento diante da tentação? Como tem sido o seu comportamento diante do dinheiro? Como tem sido o seu comportamento diante de algo que você quer muito, mas que em determinado momento você ainda não teve condição de comprar? Mas o seu vizinho tem, o seu amigo tem.
Foi exatamente isso que nasceu no coração de Judas. Precisamos nos manter íntegros em todo o tempo. Não permita que a cobiça cresça em seu coração, porque foi exatamente por causa da cobiça que Judas traiu Jesus. Em último lugar, o próprio Jesus se entregou. E essa entrega de Jesus foi por amor. E essa entrega de Jesus foi por obediência. E essa entrega de Jesus foi por necessidade. É importante, meus irmãos, compreendermos as duas perspectivas apresentadas aqui na introdução. A primeira, existe uma forma física de interpretarmos o texto, aonde pessoas foram usadas, onde pessoas contribuíram de alguma forma para que Jesus ele fosse conduzido até a sua morte. Mas nesse ponto aqui nós percebemos também exatamente a ação espiritual, aonde por mais que Judas não cobiçasse o dinheiro, por mais que os sacerdotes e os fariseus não fossem invejosos, por mais que a multidão não tivesse sede de sangue, de alguma forma Jesus teria sido levado à cruz do Calvário. O Pai o entregou, e ele se entregou a si mesmo para morrer por nós, diz o texto que nós acabamos de ler. Observe que quando Jesus estava ali crucificado, estava ali preso, e diziam para Jesus: olha, não tem jeito não. E ele disse assim: olha, se eu pedir ao Pai, Ele enviará 12 legiões de anjos para me tirar dessa situação. Se eu estou aqui, não é porque vocês me colocaram nessa situação. Jesus olha para Pilatos e diz: olha, a autoridade que você tem é porque você recebeu do céu, é porque Deus lhe deu autoridade sobre mim. Meus irmãos, quando encaramos a cruz, quando meditamos no sofrimento de Jesus no Calvário, nós devemos ter em mente que nós matamos Jesus por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Foi exatamente o meu pecado que conduziu Jesus para a cruz, foi exatamente o seu pecado que conduziu Jesus para a cruz. Isaías disse: olha, Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus ferimentos, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Jesus levou todo o peso do pecado sobre as suas costas. Havia necessidade de que sangue fosse derramado. Jesus representava exatamente o Cordeiro Pascal, que era sacrificado anualmente para os judeus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E Deus, em toda a sua soberania, Ele usou exatamente a história dessas pessoas para conduzir o seu único filho até o clímax da história, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos mais uma vez vivermos comunhão com o Pai. Por que então Cristo morreu? Porque Ele foi traído por dinheiro? Sim. Se levarmos em consideração o fato de Deus ter usado Judas para desenhar essa história. Por que então Cristo morreu? Porque Ele foi alvo de inveja dos fariseus e sacerdotes? Sim.
Porque Deus usa exatamente a história desses homens, Deus usa exatamente o sentimento horrendo desses homens, para que Ele pudesse desenhar a história. Quem realmente então matou Jesus? Teria sido Pilatos? Por causa da sua conveniência? Também. Mas dentro da visão espiritual, foram os meus pecados e os seus pecados que cravaram Jesus naquela cruz. Mas a Bíblia diz que a história não acabou aí. Depois de Cristo morrer, Ele foi sepultado, mas 3 dias depois, Ele ressuscitou. E a sua ressurreição, Paulo vai dizer que é a homologação da nossa salvação. Porque pessoas morrem todos os dias, mas somente Jesus é quem ressuscitou. Vamos orar nesse instante? Soberano Deus, Pai amado, Pai supremo, Deus santo, obrigado, Senhor, porque independente de como aconteceu, a tua morte, ou melhor, a morte do teu filho Jesus, era necessária. O sofrimento do teu filho Jesus era necessário, para que nós, ó Deus, pudéssemos nos reconciliar com o Senhor. Nessa noite, Pai, nós estaremos celebrando a ceia, momento de lembrança, momento de reflexão, momento, Senhor, em que nós pensamos sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, sobre o teu amor, sobre a tua graça, sobre a nossa pequenez diante da sua soberania. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Pecados esses que o cravaram na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faz-nos lembrar nessa noite do teu sofrimento. Em nome de Jesus, Pai, fortalece-nos em todas as áreas, ó Deus, que somos fracos. Quando formos tentados, ó Deus, pela conveniência, que o Senhor nos faça lembrar do teu sofrimento. Quando formos tentados, Senhor, pela inveja, que o Senhor nos faça lembrar do seu sofrimento. Quando formos, ó Deus, tentados, ó Pai, pela cobiça, que o Senhor nos faça lembrar do seu sofrimento. E assim, Deus, que o Senhor nos auxilie em nossa santificação. Pois, sem seguir a paz com todos e sermos santos, a Escritura diz que não teremos condições de nos encontrarmos com o Senhor. Portanto, Pai, em nome de Cristo Jesus, nos ajuda em todas as coisas e nos auxilia a sermos pessoas mais parecidas com o teu Filho amado Jesus. Amém.